amigos, vai deixar muito rico, podre de rico, vai deixar milionário, multimilionário, vai deixar bilionário, multibilionário, e o pobre sem instrução, infelizmente, sendo aí extorquido. E aí, clã, tudo bem com vocês? Como vocês já viram no título do vídeo, vendi o Hornetão Delete e coloquei toda a grana em um investimento meramente, ou melhor, levemente especulativo, exatamente. E hoje eu vou explicar para vocês o porquê que eu tomei essa decisão, como que eu acredito que eu vou ganhar dinheiro com isso, e digo mais, a curva de juros começou a dar aquela pontadinha para baixo, acredito que essa janela esteja se fechando, então preste atenção nesse vídeo que pode ser que você esteja recebendo agora uma oportunidade de multiplicar o seu patrimônio. Esse foi um dos primeiros scripts que eu escrevi aqui pro canal, mas gravar vídeos é sempre uma batalha de autoestima, e como hoje eu venci essa batalha, eu resolvi contar essa história para vocês. Eu comecei a fazer, aliás, no mês de maio desse ano, e todos os meses até então eu tenho aportado nesse mesmo título público, que nada mais é que uma espécie de venda a descoberto dos juros futuros, porém de uma maneira simples, todo mundo consegue fazer, e o melhor de tudo, se der ruim, teu dinheiro fica lá quietinho até ele dar lucro, e ele vai dar lucro, a não ser que o país quebre, né? Aí o dinheiro não vai valer mais nada, então tem diferença, é o investimento mais seguro que tem aí, beleza? Então prestem muita atenção, que hoje eu vou estar passando o ouro para vocês. Nós temos aí grandes influenciadores falando sobre as taxas de juros mais altas da história desse país. Exatamente, temos aí um recorde de taxa de juros, e você precisa entender que isso é uma oportunidade para quem tem dinheiro, para quem sabe investir e para quem também está aprendendo, porque é um investimento extremamente seguro, ele é garantido pelo Tesouro Nacional. E por que que essa oportunidade apareceu? Galera, sem clubismo e sem partido político, tá? O governo federal tem agido de maneira irresponsável, fazendo com que a inflação do país fique muito alta e, por consequência, o Banco Central, de uma maneira mais ortodoxa, acaba elevando as taxas de juros para desestimular o consumo, desestimular o crédito, para que tenha menos dinheiro na economia e a inflação desacelere. E isso, meus amigos, vai deixar muito rico, podre de rico, vai deixar milionário, multimilionário, vai deixar bilionário, multibilionário, e o pobre sem instrução, infelizmente, sendo aí extorquido e, para não dizer outra palavra, pelo governo federal, infelizmente terá o seu poder de compra reduzido ainda mais, e nós não temos o que fazer a não ser aproveitar e seguir o mesmo caminho que vai trazer dinheiro pra gente, já que essa oportunidade bateu na nossa porta. Inúmeros influenciadores estão falando sobre isso, mas eu vou mostrar pra vocês na prática como foi que eu fiz e como que você também pode fazer. Antes de mais nada, vamos ao contexto. De onde que eu tirei essa ideia, por que que eu vendi a moto, por que que eu apliquei nesse título público, como que eu vou ganhar dinheiro com isso, qual será o prazo mais ou menos, lembrando que isso não é uma sugestão de investimento, é apenas o que eu fiz e estou falando de uma maneira didática para que você estude e você tome suas próprias decisões. Já falei para vocês, meados de 2021 ou 2022, não tenho certeza, foi quando eu me tornei um investidor de verdade, eu vendi o carro que eu tinha e coloquei tudo em CDBs e Tesouro Direto. Investimento simples, todo mundo tem acesso, todo mundo sabe o que é, mas foi ali que a minha vida como investidor e foi quando eu comecei a receber, de fato, renda passiva, e isso é viciante. Então todos esses anos eu basicamente diminui por completo o meu consumo, diminui bastante o meu padrão de vida, porque o carro me, como eu já falei em outros vídeos, manutenção, seguro, IPVA, combustível, enfim, tudo isso traziam altos custos, e eu percebi que além de economizar esse valor, o valor integral desse carro poderia estar me rendendo já, juros ou dividendos ou proventos, e essa grana que eu economizaria eu poderia fazer aportes também com esse dinheiro, o que com certeza me traria uma liberdade financeira a qual eu estava e ainda estou procurando, mas já estou no caminho. Porém, depois desses anos apenas trabalhando e estudando, basicamente fazendo isso, eu precisava de um conforto psicológico. Eu fiz algumas viagens, eu me mudei para uma casa legal, claro que eu fiz algumas coisas, mas eu precisava de alguma coisa que psicologicamente me trouxesse um reforço. E qual seria esse reforço? O meu trabalho e meu estudo servem para alguma coisa. Não adianta você só ficar trabalhando e guardando dinheiro e aportando, estudando, investindo, você precisa usufruir de parte daquilo. Então eu basicamente peguei uma parte desse rendimento desses anos sem o carro e decidi comprar uma moto. Eu sempre quis ter uma moto de alta cilindrada, o famoso Hornetão aí, a galera mais antiga do YouTube, né? Renato Garcia, o Tiozão, KLE, e vários outros aí, agora não me recordo o nome de todos, mas se você caiu nesse vídeo pelo título, por causa da Hornet, então você sabe do que eu estou falando. Comprei essa moto, foi muito legal, muito divertido, foi uma experiência muito boa. Eu nunca fui uma pessoa apegada a coisas materiais,
Porém, foi uma experiência muito legal ter uma moto de alta cilindrada. E como diria Schopenhauer, a vida é sobre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Após alguns meses com a moto, eu já fui perdendo um pouco daquele encanto, apesar de todos os finais de semana sair andar e sempre ser muito legal, aquela onda de adrenalina batendo no seu sangue. Porém, eu vi que o mercado financeiro começou a dar as caras novamente com boas oportunidades. E como lá atrás eu tinha capturado boas taxas de renda fixa, 106, 105, 108% do CDI, eu pensei, bom, não vou tirar essa grana daqui e fazer um novo aporte, eu preciso manter essas taxas. Então eu vou pegar algum ativo meu que está mobilizado, que no caso era a moto. Pensei, vou vender essa moto e vou ganhar dinheiro com o mercado financeiro, mais uma vez. E eu vou explicar para vocês como que eu vou fazer isso. Pra vocês entenderem, uma moto de 40 mil reais, com a taxa de juros hoje no Brasil, um investimento simples, sem risco, te renderia mensalmente a aproximadamente 400 reais por mês. Pode não parecer muito, mas pensa comigo, você em casa, sem fazer absolutamente nada, e todos os meses caírem 400 reais na sua conta, é um valor que você talvez possa e deva levar em consideração. E por que eu decidi especificamente os títulos IPCA+, e Renda+? Porque existe uma coisa chamada marcação a mercado, que é a evolução do preço dos títulos conforme a taxa de juros cai. Então se eu pegar um título pré-fixado, que foi o meu caso, eu peguei taxas a IPCA mais 7 e IPCA mais 7,36, se eu não me engano. Logo menos teremos um exemplo extremamente didático que vocês vão entender completamente como que isso funciona e como que dá para ganhar dinheiro com isso. Por exemplo, se você contrata um título com uma taxa de 15% ao ano por 5 anos, e você pré-fixou esse título, não importa se o título vai ficar mais caro ou mais barato, se ele vai pagar uma taxa mais alta ou uma taxa mais baixa. Você garantiu aquela rentabilidade. Se a taxa desse título público ele cai para 10%, por exemplo, você ganharia 15% no primeiro ano, 15% no segundo, 15% no terceiro, 15% no quarto e 15% no quinto ano. E olha só, se essa taxa cai para todo mundo para 10%, você ainda vai receber esses 5% a mais por ano, porém de maneira antecipada, porque o seu título se valoriza. Anualmente o governo vai te pagar somente aqueles 10% da taxa atual, porém você consegue antecipar esse valor, esses 5% que sobram, um resgate imediato vendendo todos os seus títulos. É basicamente assim que a marcação no mercado funciona e já já nós teremos um exemplo didático muito bom dos casos da Finclass que eu vou colocar aqui para vocês. Se você ainda não entendeu, calma, me dê mais uns minutos. O que são esses títulos IPCA+, e Renda+? O título de IPCA+, com pagamentos semestrais, eu contratei o título de 2065, se eu não me engano, empresta essa grana para o governo federal, eu vou arredondar os números, tá, para ficar mais fácil o cálculo. Vamos dizer, compramos um título público do Renda+, aliás, do IPCA+, com 100 mil reais. Há uma taxa de IPCA, que é basicamente a taxa de inflação média anual, mais 7,5%, que foi mais ou menos o que eu paguei. Então, se nós temos uma inflação média de 5,5%, você vai receber 5,5% mais 7,5%. Então, IPCA mais 7,5%, que foi a taxa que eu basicamente contratei. Ou seja, um rendimento médio de 15% ao ano, aproximadamente, tá? Aproximadamente, é uma taxa que oscila, certo? IPCA mais 7,5%. IPCA mais alto, você vai receber essa parte do IPCA mais alta. Se o IPCA for mais baixo, você vai receber essa parte do IPCA mais baixa. E tem o Renda+, com vencimento em 2065, mas esse é um título que você pode pensá-lo como um título de aposentadoria. Ele também vai te pagar o IPCA do período, que seria a inflação, mais uma taxa contratada, que tem várias taxas no site do Tesouro Direto. Porém, você só começa a receber esses juros, esses proventos, no vencimento. Então tem vencimentos mais curtos e tem vencimentos mais longos. Como a minha intenção é uma intenção especulativa, a minha intenção na verdade foi lucrar com a queda dos juros, eu peguei a mais longa, porque tem uma coisinha chamada duration. Quanto maior a duration, mais é sensível à queda da taxa de juros. Lembra o primeiro exemplo que eu disse para vocês? Olha só, se você contratar um título por 5 anos e a taxa cair, você vai receber antecipadamente essa sobra dos 5 anos. Agora eu fiz um investimento de 40 anos. Nós estamos em 2025. 25, 35, 45, 55, 65. 40 anos. Se a taxa de juros cair, quer dizer que eu vou receber toda essa diferença antecipada de 40 anos. Ou seja, é bastante coisa. Se a taxa de juros cair 2%, vamos dizer assim, os juros futuros caírem uns 2%, cair para IPCA mais 5,5%, por exemplo, eu vou receber 2% por cada ano, antecipadamente. Então, 40 anos vezes 2 seria 80% de valorização, se a taxa cair apenas 2%. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande.
Se você está assistindo esse vídeo e não está muito acostumado com esses números, espera mais um pouco, eu vou conseguir te convencer que eu fiz um bom negócio. Claro, no Brasil tudo pode acontecer, a taxa de juros pode subir mais, pode demorar para cair, pode cair muito, a gente não sabe. Porém, historicamente, nós estamos num preço bom, seria uma boa entrada para fazer esse tipo de especulação. E o melhor de tudo, historicamente, as duas vezes que a taxa de juros chegou nesse patamar, ela sempre tendeu a cair. Muita gente está colocando dinheiro nisso. Um exemplo para você, se você fizesse um aporte no Renda Mais de R$10.000 aproximadamente, com essa mesma duration de 40 anos, e vamos lá, nos próximos 2 ou 3 anos o título público caísse lá, de IPCA mais 7 para IPCA mais 5, você teria um retorno de 80% em 3 anos. Então, isso não existe, tá, galera? Isso é uma janela única, Tanto é que eu tenho aportado todos os meses, desde que eu encontrei esse título nesses preços, porque quando começar a cair eu vou lucrar bastante com isso. E o IPCA+, Wesley? Ele funciona da mesma maneira, porém, como eu fiquei um pouco receoso com a nossa questão política, porque honestamente, provavelmente teremos mais 4 anos de governo Lula, teremos aí mais anos problemáticos pensando na economia, pode ser que a taxa de juros caia pouco ou demore muito mais para cair. Como eu não queria ficar com essa grana totalmente presa, eu peguei metade do capital e coloquei em IPCA+, que me paga juros a cada 6 meses, e coloquei o restante em Renda Mais, que não vai me pagar juros nenhum. Porém, se essa taxa demorar a cair, eu vou pegando essa grana do rendimento do IPCA+, e vou colocando em ações, ou vou colocando em dólar, em Bitcoin, ou até mesmo transferindo esse rendimento para o Renda Mais, que é o que eu acredito que vai me dar uma possibilidade de valorização muito maior. Então, olha só, vou mostrar para vocês agora um exemplo muito mais didático dos caras da FinClass, para você entender como que funciona melhor a marcação ao mercado e como que você pode ganhar dinheiro com isso. Antes de mais nada, para vocês verem, esse aqui é o site do Tesouro Direto, onde você pode comprar títulos do governo e garantir uma rentabilidade para o seu dinheiro. Nós temos com vencimentos curtos, com vencimentos longos, com pagamentos mensais, semestrais, pagamento só no vencimento do título. Enfim, isso aqui não é golpe, tá, galera? Não é pirâmide. Isso aqui é o basicão do investimento aqui de renda fixa. Quais foram os títulos ali que podem ter essa variação maior? Olha só, Tesouro IPCA+, a uma taxa de 7,19% ao ano, tá? Então seria IPCA mais 7,19% ao ano, que é uma bela de uma grana. E o segundo título, galerinha, é o Tesouro Renda Mais 2065. Esse aqui também está pagando IPCA mais 6,96%. Se a taxa de juros cair, consequentemente, esses títulos, tanto o IPCA mais 6,96, quanto o IPCA mais 2060, tá? 7,19, eles iriam cair. Então, cada meio ponto, cada meio por cento, ele vai caindo. E isso vai fazer com que adiante o rendimento desses títulos lá dos anos futuros. Wesley, ainda tô meio boiando. Calma, vamos lá. Vamos pensar aqui que aqui está o ano 1, o ano 2 e o ano 3. Se você comprou um título que vai pagar 15% ao ano e ele vence em 3 anos, qual é a sua expectativa de fone aqui para acompanhar com vocês. 15%. No ano 2, você recebeu mais 15%. No ano 3, você recebeu mais 15%. Pô, Gui, eu comprei esse título hoje, né? Esse tesouro pré-fixado, que vence em 3 anos e paga 15%. No dia seguinte, que eu comprei aqui, olha que doideira. A taxa caiu para 10%. O que vai acontecer com o preço desse título? A partir do dia seguinte, sua remuneração anual vai ser de 10%. Ela vai ser aqui, ó, 10%, 10%. Só que olha que interessante. Pô, Gui, mas eu fechei 15%. E essa diferença aqui, o que vai acontecer? Ah, essa diferença aqui, ó, de 5% pro ano 1, 5% pro ano 2, 5% pro ano 3, você vai antecipar. Antecipa para hoje, enquanto esse movimento estiver ocorrendo. Antecipa aqui. Ou seja, o seu título, hoje, enquanto esse movimento ocorreu, ele deve se valorizar quanto? 5, 10, 15%. Ou seja, ele vai se valorizar 15% em um único dia. Porque foi o dia que a taxa saiu de 15% e foi para 10%. Então, marcação ao mercado nada mais é do que você antecipar um retorno que você contratou para o futuro. E olha só que interessante. A gente está falando de um título aqui, ó, que poderia se valorizar 15% em um único dia, se isso acontecesse. A taxa dele saísse de 15 e fosse para 10. O que não acontece. É um movimento de taxa muito grande. Mas, vamos supor que esse pré-fixado ele não vencesse em 3 anos. Ele vencesse em 10 anos. O que aconteceria com o preço aqui? Você teria antecipado 5% de retorno para cada ano até o seu vencimento. Então, você teria antecipado mais 5% para o ano 4, mais 5% para o ano 5 e assim sucessivamente. Ou seja, o seu título não teria se valorizado 15%. Ele teria se valorizado 50%. Então, ó, a taxa caiu. Foi de 5 para 10. Quanto que você vai antecipar de cada ano? 5%. Se o título vence em 10 anos, quanto que você vai antecipar de retorno no total? Aproximadamente 50%. Isso é marcação a mercado, certo? Quando você antecipa uma parte do retorno que você contratou em um título pré-fixado ou IPCA+, até o seu vencimento. Ô Gui, mas eu fiquei sabendo que a marcação a mercado, ela pode ser negativa também. Correto, ela pode ser negativa. Então qual que vai ser a nossa simulação agora? Você comprou um título pré-fixado que paga 15% e vence em 3 anos. Qual que vai ser o gráfico dele? Esse aqui, ó. Só que dessa vez, a gente vai considerar não que a taxa caiu, mas que a taxa subiu. Então a taxa saiu de 15% e ela foi para 20% desse pré-fixado. O que vai acontecer? Seu título ele não vai pagar mais 15%, tá? A partir de amanhã. Então você comprou um pré-fixado pagando 15%, no
no dia seguinte a taxa foi para 20. Então a remuneração dele não vai ser mais de 15%, vai ser, ó, de 20% ao ano. Então aqui você achou que ia ganhar 15%, mas você vai estar ganhando 20%. Pô, Gui, mas eu comprei pagando 15, como é que eu vou receber 20% ao ano? Então, pô, o título vai me dar isso aí de graça? Que beleza, não vai te dar isso de graça. Tá vendo essa diferença aqui, ó, de 5%? Você vai passar a ganhar a mais para cada ano até o vencimento do ativo? Então, isso daqui vai vir no formato do quê? Vai vir no formato de uma desvalorização. Desvalorização de quanto? De 5%, que é o que ele vai te pagar a mais por ano, para cada ano, até o vencimento. Então, 5 para o ano 1, 5 para o ano 2, 5 para o ano 3. O que vai acontecer? O seu título vai se desvalorizar 15% no momento que isso aqui ocorreu. A taxa saiu de 15% e foi para 20% em um único dia. Seu título vai se desvalorizar mais ou menos 15%. Então a marcação a mercado nada mais é do que você antecipar um retorno que você contratou em um título pré-fixado ou IPCA+, no futuro, até o vencimento do ativo, ou do lado negativo, é você desvalorizar o seu título hoje para receber de volta anualmente até o vencimento do ativo, que é esse caso aqui. Seu título se desvalorizaria 15%, mas ele seria incorporado anualmente em um retorno um pouco a mais até o vencimento. E olha só que mágica, isso aqui é matemática, né? Dá uma olhada. Entenderam, galera? Eu espero que não tenha ficado ainda mais confuso. Eu falei a mesma coisa várias vezes e de maneiras diferentes. Então, eu vendi a minha moto, eu comprei 2 títulos públicos separadamente. Desses títulos, eu estou esperando uma desvalorização do título para que o meu título se valorize. Exatamente. Estou esperando que a taxa de juros caia para que o meu título fique mais valioso porque ele paga uma taxa mais alta. Wesley, pode ser que essa taxa de juros suba e como nesse exemplo eu tenha algum certo prejuízo no meu título? Pode ser. Porém, é só você aguardar que essa taxa de juros caia, porque nós já estamos num patamar muito elevado e dificilmente essa taxa de juros vai voltar a subir. Muito difícil mesmo. Não é impossível, mas é muito difícil. Você acha que vale a pena correr esse risco, emprestar dinheiro para o governo federal e ganhar ali uma pequena fortuna de valorização em apenas um simples movimento de queda da taxa de juros? Conseguiu entender tudo isso que eu falei para você? Eu espero que tenha ficado da maneira mais didática possível. Essa foi a minha especulação aí no mercado de juros, vamos dizer assim, apesar de ser um título público e de fácil acesso. A questão da marcação a mercado é uma coisa que não é muito complexa de se entender, que está trazendo muita oportunidade, então não deixe de aproveitar. Estude sobre isso, pode ser que você tenha aí uma grana parada, pode ser que você queira diminuir o seu padrão de vida, investir o dinheiro, talvez. Talvez você recebeu uma grana aí, um 13º, um PLR, não sabe o que fazer, ó, tá aí uma excelente oportunidade para vocês, de verdade. Espero mesmo que tenha ficado claro, e se ficou alguma dúvida, por favor, deixe um comentário, teria o maior prazer em responder vocês. E esse foi mais um vídeo do Pobre Economics, hoje com um investimento na prática, né, skin in the game mesmo, isso foi uma coisa que eu fiz, e muito em breve eu quero poder mostrar para vocês que essa Hornet aí virou uma bela de uma grana. Quem sabe uma S1000RR, né? Quem sabe um carro importado, quem sabe um apartamento, quem sabe uma grana muito maior, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Muito obrigado pela confiança. Esse é o Pobre Economics, se você está no melhor canal de investimento e educação financeira desse país.